dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Convido os irmãos que se coloquem em pé para cantarmos mais um hino em louvor ao nosso Deus e para que os componentes da plataforma também se posicionem. Venho, ó Senhor, em tua casa te adorar. Transforma o meu viver, quero me consagrar. Vem me conduzir, teu Espírito envolver. Vem me inspirar, que tua paz eu possa ter. Hoje em teu altar os meus fardos lançarei, pois terra, céu e mar o declaram Rei dos Reis. Amém. Santo e amado Deus, que habita nas alturas dos céus, te agradecemos porque hoje estamos aqui em teu santo templo para te honrar e te adorar. Amém. E te pedimos que o Senhor continue se fazendo presente entre nós, que o seu Santo Espírito possa habitar no coração de cada um que está aqui presente e que também nos assiste. Usa-me, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado, irmãos. Que bom olhar daqui e poder ver o rosto de cada um. O Senhor Deus está muito feliz com a presença de cada um de vocês, com a minha presença também. Ele é digno de toda a honra, glória, louvor. Em continuidade, então, a nossa adoração, nós cantaremos o hino A Minha Esperança Está no Senhor, da Coletânea Jovem. Este hino divide a igreja aí na parte masculina e feminina. Os homens, então, quero ouvir a voz de vocês junto aqui com o João. E as mulheres acompanhem, então, eu e a Isolina. A minha esperança está no Senhor. Se a vida apresenta motivos para desanimar, Esperança está no Senhor. se as nuvens escuras não querem passar, Minha esperança está no Senhor. se alguém que eu amo vier me ferir, Minha esperança está no Senhor. se às vezes me esqueço de amar ou sorrir, Minha esperança está no Senhor. se existem motivos para desanimar, se as nuvens escuras
motivos pra desanimar. Se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. A minha esperança está no Senhor. A minha esperança está no Senhor. Está no Senhor. Amém. Bom dia. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Você que está em casa também. Vamos orar neste momento. Aqueles que puderem, podem se colocar ajoelhados. Querido Pai, querido Deus que habita nos altos céus, muito, muito obrigada, Senhor, porque hoje nós estamos aqui no Teu santo templo. Obrigada, Senhor Deus, pelo Teu cuidado, pela chuva que caiu essa semana. Obrigada, Pai, por todo o carinho que o Senhor tem para conosco. Pedimos humildemente agora uma bênção especial sobre a Simone, que ela venha falar, Senhor Deus, daquilo que o Senhor quer que nós escutamos. Fica conosco, abençoe as famílias que estão assistindo este culto, que o Senhor também possa prover a elas tudo o necessário. Perdoe, ó Pai, os nossos pecados, nós te pedimos mais uma vez. E é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Provai e vede. História de Provai e vede. História de hoje. Estudante nota 10. Atenção, rapazes! Podem me escutar um momento? Eu tenho uma novidade. Neste ano, a formatura será na Igreja Católica, mas será numa sexta à noite. E agora, Samuel? O que vai fazer? Eu estou surpreso com essa informação. Por que será que eles mudaram a data? Eu não esperava por isso, mesmo. Você sabe que eles são adventistas do sétimo dia. Como vão participar? Se é assim, vocês sabem que eu não vou poder participar. Então, só me resta falar com a diretora para saber o que fazer agora. Se precisar, pode contar com a minha ajuda. Claro que eu estava preocupado por não estar no momento da formatura com meus colegas, celebrar com eles. Tantos anos que cultivamos a amizade e também o esforço nos estudos, mas agora eu não poderia estar com eles. Pode entrar. Olá, Samuel. Olá, diretora. Como vai? Bem. Diga, em que posso ajudar? Diretora, a senhora sabe que eu guardo os sábados e hoje na aula eu escutei que a formatura será numa sexta-noite neste ano. Verdade. Será na Igreja Católica, mas agora será na sexta. Olha, Samuel, eu já conheci esse problema. Sabia que você guarda o sábado. Fui falar com o sacerdote, tentei interceder, mas foi impossível. Diretora, não há possibilidade de mudar a data? Não, não podemos mudar. Essa é a data que temos para a graduação. Sexta-feira à noite. Bem, se não tem possibilidade de mudar, então eu não vou poder participar. Eu voltarei em outro dia para pegar o diploma. Eu realmente sinto muito, Samuel. Mas eu sei que, apesar dessa notícia que não é muito agradável, tem uma boa notícia para você. Nós temos visto o seu rendimento, suas notas, e você foi eleito o melhor aluno deste colégio. Não estará na graduação, mas receba esta ótima notícia. O que você acha? Por acaso, diretora, não há possibilidade de que o melhor aluno deste colégio participe da graduação? Eu tinha consciência que eu havia feito tudo correto para Deus.
durante toda a minha vida na igreja, com meus amigos e também no colégio. Então, nesse momento, eu reclamei a Deus suas promessas. Mas eu não sabia que Deus estava me socorrendo para solucionar esse problema. Bom dia, padre. Desculpe Bom o dia. incômodo. Como vai? Eu tenho um assunto que gostaria de falar com o senhor. Eu sei que esse tema já foi tratado antes, mas preciso que reconsidere, padre. Não me conformo com a ideia de ter uma festa de graduação sem a presença do melhor aluno do colégio. Diretora, por acaso é um adventista o seu melhor aluno? Não é só o melhor aluno. É um moço íntegro, fiel aos seus princípios, um bom amigo, é companheiro, respeitoso com seus professores. Qual é o seu interesse nesse assunto, diretora? Meu interesse é que esse aluno participe da festa de graduação. Nós não vamos trocar a data. E não se fala mais nisso. Então, nós vamos trocar de lugar e vamos trocar de data. E é uma decisão que eu estou tomando neste momento. Eu não me importava com o título de melhor aluno, pois eu sabia que meus colegas tinham conhecimento de que eu sou adventista do 7º dia e que Deus, através disso, seria glorificado. Atualmente, eu estou me formando como engenheiro industrial. Agora eu convido os meus amigos, aquelas pessoas que estão passando pela mesma situação que eu, que sigam em frente, que provem a Deus, porque há uma coroa, há uma justiça e há um prêmio para aqueles que seguem em frente. E agora eu os convido para este momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Por amor, deponho aos teus pés minha gratidão, meu louvor a ti eu renderei de todo o coração, meus talentos, minha oração, minha fé, meus dons, graças dou, pois tudo vem de ti, Jesus mantenedor. Venho a ti ofertar meu viver, meu coração, devolver o que pertence a ti, Senhor. Mesmo sem eu merecer, peço a Deus o teu perdão, tua paz, o teu amor e salvação. Oremos. Nosso Deus, te agradecemos pelas doações, pelos dízimos, te agradecemos pelos doadores e pedimos, Senhor, uma bênção especial sobre os administradores que o Senhor escolheu, que tenham sabedoria na aplicação dos mesmos, para que seja para a honra e a glória do teu nome. Em nome do Senhor Jesus te agradecemos. Amém.
Bom dia a todos, sejam bem-vindos à casa de Deus, né? Que vocês estejam aqui para honrar e adorá-lo. Nós temos alguns anúncios hoje, gostaria um pouquinho da atenção dos queridos irmãos. Nós teremos amanhã, vocês estão vendo aí, né, no telão, já foi projetado durante toda a nossa escola sabatina. Amanhã nós teremos um culto muito especial pelo grupo Louvarte, né? Os jovens e os adolescentes da nossa igreja estão aí com esse grupo maravilhoso. Então, às 19h45, convide seus amigos, né, as pessoas que vocês estão dando estudos bíblicos, para participarem, então, desse culto maravilhoso, tá certo? Como foi anunciado aqui, anunciado não, foi falado na leitura da ata, nós estaremos em teste da nossa nova doxologia, né? Então, algumas coisas serão alteradas e vamos ver aí se vai dar certo, ok? Então, a nova doxologia da igreja a partir da semana que vem. O Gilberto, ele pediu para avisar que ele está fazendo as assinaturas da lição da escola sabatina, né? A Dione já avisou. Amanhã nós teremos a casa aberta online. Você pode fazer pela internet, pelo 0800 ou pelo WhatsApp. Se você tiver com alguma dúvida, alguma dificuldade, converse ali com o Gilberto, que ele explica para você. E também, para as meditações do ano que vem, ele conseguiu um mega desconto de 20% no valor da meditação, se ele conseguir um grupo de 20 meditações, tá certo? Seja ela, qual meditação for, da mulher, dos jovens, adolescentes, ou então dos adultos, tá certo? Então, se você quer a sua meditação já para o ano que vem, converse com o Gilberto, se ele conseguir aí mais de 20 ou mais, tem um super desconto aí de 20%, vale a pena. Os diretores de departamentos, a Rosana pediu para avisar, para vocês lembrarem de fazer e preencher o relatório integrado e entregar para ela até segunda-feira, tá certo? Então, você que é diretor de departamento, até segunda-feira vocês têm para entregar esse relatório preenchido. Bom, o projeto MEL, né? A Grace já tem avisado aqui há algum tempo. As inscrições foram estendidas até dia 8, até sexta-feira. Então, você, mulher, que quer participar desse projeto lá em Londrina, no sábado à tarde, no dia 16/10, converse com a Grace, ali com os detalhes, tem um pequeno valor de inscrição, mas o transporte será gratuito, ok? Terá um ônibus que sairá daqui de Santo Antônio. Então, os detalhes, converse com a Grace, e se você tiver interesse, então fale com ela. É bem baratinho a inscrição e o transporte gratuito. Eu acho que vale a pena. E no sábado que vem, né, o Jefferson, ancião da igreja, pediu para avisar que será realizado a grande comissão, provavelmente no período da tarde. Tá bom? O ano passado nós não tivemos comissão de escolha, né, devido à pandemia. Foi votado para que mais esse ano os líderes permanecessem, mas para 2022, então nós precisamos nos organizar. Então, semana que vem, nós teremos a grande comissão, que dessa grande comissão, né, será formado a pequena comissão que, então, escolherá os líderes para 2022. Bom, o nosso último anúncio, gostaria de ler para vocês, é um ofício de agradecimento que foi enviado aqui à nossa igreja. O primeiro ofício é do vereador Eduardo Ferreira, e ele diz o seguinte: ele requer que seja expedido um ofício aos desbravadores e aventureiros da Igreja Adventista, agradecendo-os e parabenizando-os pelos relevantes serviços prestados ao nosso município. Muito obrigado, vereador Eduardo Ferreira, pelo reconhecimento, né, mediante na Câmara Municipal. E também nós temos um outro requerimento, um outro ofício de agradecimento também agora da vereadora Miriam. Ela diz o seguinte: requer que seja expedido ofício aos desbravadores e aventureiros da Igreja Adventista, agradecendo por seu apoio constante nas demandas e necessidades do município.
o trabalho de vocês na formação dos cidadãos, na propagação de valores, fé, solidariedade e participação ativa na cidade fazem toda a diferença. Então, em nome da Igreja Adventista, nós agradecemos, né, a vereadora Miriam pelo reconhecimento aos nossos trabalhos prestados. Bom, os nossos anúncios de hoje são esse, que a nossa reverência faça parte da nossa adoração a Deus. Amém. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de... Olá, tudo bem com vocês? Um feliz sábado a todos. Hoje é um sábado muito especial, né, Eloá? Feliz sábado pra todo mundo. Por que, tia Mônica, é especial? O sábado é especial porque hoje é o sábado da educação adventista. E nós temos uma história maravilhosa, né, Eloá, pra contar. Muito legal essa história, né, tia Mônica? Na verdade, essa história mostra um milagre que aconteceu numa escola, lá da Bíblia. Conta logo essa história que eu tô curiosa. Mas nos tempos bíblicos, os pais, eles eram muito interessados em educar os seus filhos da maneira correta. Assim como hoje, não é? Naquele tempo, o que tinham eram escolas que se chamavam de escolas de profetas. E nessas escolas, as crianças eram educadas dentro das leis de Deus, para servir ao Senhor. Como o nome da escola já diz, escola de profetas. As crianças eram educadas realmente para andar nos caminhos dos profetas. Que legal! E aí, tia Mônica? Essa nossa história está em 2 Reis, no capítulo 6, e vai do verso 1 ao 7. Mas olha só que interessante. Um dia Eliseu chegou nessa escola dos profetas. Vocês lembram que Eliseu era um profeta, né? Numa dessas andanças de Eliseu, ele chegou nessa escola. E a escola, ela tinha ficado pequenininha, sabe, Eloá? Por quê? Muitos alunos novos? Muitos alunos novos. E naquela escola já estava lotada e eles tiveram que construir uma nova escola. Que legal! Mas, naquele tempo, quem ajudava a construir a nova escola, sabe quem era, Eloá? Não sei quem era. Eram os próprios alunos que construíam, que ajudavam a construir. Era um tipo de uma aula a construir a escola. Que legal! Então, nesse dia em que Eliseu foi visitar essa escola, os alunos estavam lá ajudando e eles estavam derrubando algumas árvores para poder construir a escola, porque era muito importante aquela madeira toda, e eles estavam lá com seus machados. Mas existia um rapazinho que ele era bem simples, a família dele era simples e ele não tinha o machado. Então, ele pediu emprestado o machado de um vizinho e aí ele começou a usar aquele machado. E esse lugar onde eles estavam era um lugar pertinho de um rio. E eu acho, Eloá, que era bem divertido, e crianças, quando eles davam as machadadas e a árvore caía, eu acho que eles gritavam assim: madeira! Eu acho que eles gritavam isso mesmo. E aí, numa dessas machadadas, o que aconteceu? A parte de ferro, que é a parte que derrubava a árvore, aquela parte afiada do ferro, vocês estão vendo aqui atrás? Ela voou, porque ela não estava bem encaixada no cabo, e aí caiu dentro do rio. E aí, tia Mônica? E vocês imaginam o desespero desse rapaz, que o machado nem era dele, era um machado emprestado, ele não tinha nem dinheiro para comprar o machado. Então, ele ficou muito desesperado. E tinha um outro problema, além do machado ser emprestado, naquela época, se uma pessoa ficasse devendo para outra, eles acabavam escravizando os filhos até que a dívida fosse paga. Nossa, que horror isso. Ainda bem que não é assim hoje, né? Porque senão ia ter muito filhinho escravo de gente que fica devendo, né? Mas enfim, o Eliseu, ele ouviu aquele tumulto e aí ele pediu calma. Calma, gente, calma. Então ele falou pro rapaz assim: escuta, onde é que mais ou menos caiu o seu machado? E ele falou? Sim, ele falou, ele caiu mais ou menos ali. Então, o Eliseu, ele pegou um galinho de árvore e jogou o galinho de árvore mais ou menos onde o rapaz tinha apontado o dedo, que tinha caído o machado. E aí, tia Mônica, o que aconteceu? O que aconteceu foi que imediatamente aquele machado de ferro flutuou. Como assim? Ué, mas machado não flutua? Pois é. Por que ninguém mergulhou lá pra pegar? Eu acho que o rio era meio escuro, não ia achar não, e o rio era muito profundo. Não tinha equipamento de mergulho naquela época. Então, o Eliseu fez, com a ajuda de Deus, o milagre do machado boiar. Que coisa incrível, tia Mônica.
Amei! E eu acho que não foi só você que amou, não. Eu acho que quem mais amou foi o rapazinho que tinha deixado o machado cair. Mas enfim, depois eles arrumaram o machado e eles continuaram no trabalho e dessa forma eles puderam construir aquela escola de profetas. Sabe, Eloá e crianças, eu tenho certeza que depois daquele milagre que Eliseu fez, os adolescentes que estavam ali ajudando a construir aquela escola, eles fizeram isso com mais empenho, porque eles entenderam que realmente Deus estava com eles e que Deus iria sempre cuidar deles e ajudá-los. Sabe, hoje na educação adventista, o propósito continua o mesmo. Nós somos uma escola dos profetas atuais e nós queremos levar pessoas aos pés de Jesus, pessoas a conhecerem esse Jesus maravilhoso. Estamos nesse mundo para pregar o Evangelho. A nossa missão não é só educar para essa vida, mas principalmente educar Para a vida futura. É por isso que eu gosto muito de estudar na escola adventista. Essa história nos ajuda a confiar em Deus e saber que Deus sempre está à frente dos problemas. Vamos agora falar o verso, Eloá? Vamos! O verso diz o seguinte: e tudo o que pedirem em oração, crendo, recebereis. Mateus 21:22. Muito bem, vamos fechar os olhos, vamos orar? Querido Deus, sou obrigada por essa história e principalmente obrigada porque ainda temos a educação adventista. Continues conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém! Um beijo, pessoal! Até a próxima! Tchau! Hoje, no dia do meu aniversário, Hoje, no dia do meu aniversário, 25 de setembro, eu vou tentar sorrir e esconder minha escuridão interior. Mas eu não sei se eu tenho forças para terminar esse dia. Como um eco, essas palavras voltaram para a minha vida. Escolha ficar para viver comigo. Escolha ficar. E hoje eu te digo, escolha ficar para abraçar sua esposa mais um dia. Escolha ficar para sentir mais uma vez os primeiros raios de sol esquentando o seu rosto. Escolha ficar para ver o rosto dos seus amigos, o sorriso sincero de quem ama estar ao seu lado. Escolha ficar para pisar na praia e sentir a areia entrar no meio dos seus dedos. Escolha ficar para presenciar a vida. Escolha ficar para sentir as primeiras gotas de chuva tocar o seu rosto. Escolha ficar para sentir a cosquinha que a grama faz na pele. Escolha ficar para rever um amigo que há tempo está distante. Escolha ficar para você ter tempo de se ver e perceber como você é importante. Escolha ficar. Foi? Opa, peraí. Para mim é uma novidade esse microfone, então vamos se adaptar a ele. Estão me ouvindo bem? Sim? Sim. Um bom dia, um feliz sábado para cada um que se faz presente aqui na Casa de Deus e para quem está nos assistindo também pela internet. Eu estou muito feliz porque a minha irmã está aqui,
Fazia algum tempo que eu não a via. Meu cunhado. Quem não conhece, dá um tchauzinho aí, vão conhecer. Ela é bem parecida comigo, né? Só que não, né? Sejam muito bem-vindos à casa de Deus. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre um tema que não se ouve muito aqui na igreja. E também sobre uma campanha. Embora hoje seja já o mês de outubro, 2 de outubro, essa campanha ela aconteceu durante o mês de setembro. Se chama Setembro Amarelo. Quem aqui já ouviu esse termo desta campanha? Levanta a mão só para que eu tenha um pouco aqui de informações. Ok. Alguns irmãos não levantaram as mãos, então eu acredito que será a oportunidade de conhecermos um pouquinho sobre isso. Eu vou pedir para você colocar aquela primeira imagem do slide, e pode deixar nela. Essa campanha, ela acontece mundialmente, não é somente aqui no Brasil. Mas e aí eu pergunto para vocês, por que o mês de setembro poderia ser qualquer outro mês? E por que a cor amarela? Eu confesso que eu vim até com esse blazer amarelo para dar uma entonação para esse assunto. Bom, por que amarelo? Porque foi no dia 10 de setembro de 1994 que um jovem chamado Mike, esse aí da foto que vocês estão vendo, da imagem, Mike M., ele tinha 17 anos e ele tinha um xodó, um apreço, um amor por esse carro. Eu não conheço muito de carro, fui buscar saber qual era o nome desse carro. E esse carro ele se chama Mustang. Era um Mustang amarelo. Confesso que eu ia falar um Corcel, alguma outra coisa assim, né? Mas, enfim, é um Mustang do ano de 68. E ele era um jovem que amava mecânica. E ele reformou sozinho todo esse carro. Então, imagina o significado que esse carro tinha para esse garoto. E ele, aparentemente, demonstrava ser um jovem normal, como todos os outros. Tá bom o som? A respiração, parece? E, naquela semana, ele havia se encontrado com amigos, jogado uma bola, jogado um futebol. Ele havia um concurso naquela semana que ele faria. Então, assim, aparentemente, vida normal. Mas, no dia 10 de setembro, ele entrou dentro desse carro e se suicidou. Ele se suicidou nesta data, em 1994. E os seus pais... eles falaram, como assim? O meu filho não demonstrava nenhum tipo de sintoma, de alerta de que ele não estava bem. Então, com esse pensamento, eles falaram, nós precisamos alertar outras pessoas, nós precisamos ajudar outras pessoas. E com esse objetivo, surgiu-se mundialmente a campanha Setembro Amarelo, por esse significado. E nós também atribuímos a cor amarela como um outro significado. Por exemplo, no trânsito, nós temos um semáforo, né, em vários pontos aqui da cidade. As cores verde, amarelo, vermelho. Qual o significado da cor amarela no semáforo? Qual? Atenção. E é sobre essa atenção que eu gostaria de falar sobre isso nesta manhã de sábado com vocês.
Será que nós estamos dando a devida atenção aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos? Será? Para quem não sabe, eu sou psicóloga e já atuo há mais de 10 anos nesta profissão. Há 6 anos eu trabalhei somente em atendimentos clínicos. Então, eu conheci muitas pessoas, muitas histórias e também já perdi, por meio do suicídio, pacientes, infelizmente. Foram pacientes que não aceitaram o tratamento. E foi uma grande perda, não só para mim, enquanto profissional, mas também para muitos entes queridos. Então, é sobre esse assunto que nós iremos falar nesta manhã. É um assunto difícil, complexo, então, que o Espírito Santo se faça presente neste momento, para que nós possamos compreender da melhor forma esse assunto. Aí são alguns dados do suicídio. Eu não consigo ler, eu acho que eu vou descer aqui para fazer uma leitura. 1 milhão de pessoas se suicidam todos os anos no mundo. É muita gente, né? 1 milhão. Olha os dados. A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio. A cada 3 segundos, uma pessoa tenta algo contra a sua própria vida. O suicídio hoje, esses dados são atualizados, é a 3ª causa de morte. E qual que é a faixa etária que está ali de maior índice? De 15 a 35 anos. E qual que é essa faixa etária de 15 a 35 anos? São jovens. Aqui os jovens da nossa igreja lá, quantos lá em cima? Aqui o Haroldinho e outros que a gente se coloca nessa faixa etária também. Mas é a faixa de maior índice. Esse é um dado bem importante. A cada suicídio, 6 pessoas sofrem com isso, adoecem também. Então, esses dados são bem alarmantes, impressionantes. Mas, e aí, Simone, e aqui no Brasil? Como que é isso? Porque esses dados são a nível mundial. Bom, aqui no Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa perde a sua vida. Qual o horário que você chegou na igreja hoje? Então, vamos imaginar. O culto começou, era 9 horas. Neste tempo, já se foi 1 vida, 2 vidas, 3 vidas. No tempo em que estamos aqui, aproximadamente num dia, em média, 32 a 35 pessoas morrem por suicídio. Mas por que a gente não pode falar sobre isso? Por quê? Se eu falar sobre suicídio, eu vou estar estimulando outras pessoas? Não. Qual que é a primeira imagem que a gente colocou lá no telão? Falar é a melhor solução. E essa tem sido uma campanha dentro do Setembro Amarelo. Falar é a melhor solução. Eu não vou colocar aqui formas como isso acontece, porque daí sim eu estaria estimulando. Mas eu preciso, enquanto profissional, enquanto cristã, falar sobre esse tema com vocês. E aí, a gente pode se perguntar, aonde estava Deus no momento em que essa pessoa tirou a sua própria vida? Aonde estava Deus? E eu também refleti sobre o mês de setembro. O mês de setembro ele é um mês que também tem outras lembranças, né? Quem se lembra do 11 de setembro? Se eu perguntasse aqui, o que você estava fazendo naquela manhã do 11 de setembro,
eu tenho quase certeza que boa parte das pessoas se lembram. Certo? Quem aqui se lembra o que estava fazendo na manhã daquele 11 de setembro? Eu também me lembro. Naquela manhã, aproximadamente 3.000 pessoas perderam as suas vidas por um trágico acidente. Mas também alguns fotógrafos fotografaram imagens de pessoas pulando das janelas. E aí? Sabe quantos estatisticamente foram conotados, né, sobre suicídio naquele 11 de setembro? Quais foram os números de suicidas? 0. Como assim, Simone? Eu vi, passou na televisão, tiraram foto. Não foram avaliados enquanto pessoas que se suicidaram, mas como um acidente, enfim. E assim também, infelizmente, acontece muito essa distorção de dados. Por exemplo, aquela pessoa que sofreu num acidente de carro, será que, de fato, foi um acidente de carro? Ou ela mesmo causou, provocou aquele acidente? E com isso, a gente não consegue, talvez, dados fidedignos, reais, da real situação que se encontra essas estimativas sobre suicídio. Mas e aí, Simone, naquele 11 de setembro, onde estava Deus? Porque nós também ouvimos histórias de pessoas com Covid, muitas pessoas têm tido crises de ansiedade, crises de pânico, crises depressivas, e com isso, os números da doença mental aumentam. Todo perigo, Ele protegerá a sua vida. Ele o guardará quando você for e quando voltar, agora e sempre. Ainda com as nossas Bíblias abertas, vamos lá para o livro de Isaías. Isaías, capítulo 63. Versículo 9. Isaías 63, versículo 9. Em toda a angústia deles, foi ele o quê? Angustiado, e o anjo da sua presença o salvou. Pelo seu amor e pela sua companhia, eles os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Deus foi o quê? Angustiado. Então Deus, ele também sofre conosco. Isso significa que quando você está angustiado, está passando por provas na sua vida, o que diz na Bíblia? Que Deus também se angustia e que Ele está conosco. Por quê? Porque Ele não dorme. Ele não tem essa necessidade humana do cansaço. Ele não é que nem nós, Ele é Deus.
Mas e aí, Simone? E aqueles que tiram a sua própria vida? O que acontece com eles? Bom, antigamente, a Igreja Católica, ela não fazia o sepultamento de pessoas que morriam como vítima do suicídio. E ainda mais no passado, esses corpos eram deixados ao relento, para que os bichos, as aves, os animais comessem esses corpos. Não se sepultava, não havia sepultamento, velório, porque eram condenados por tirarem as suas vidas, como vítimas do inferno e sem salvação. Imagina, você perder uma pessoa querida e ainda essa pessoa não ser digna nem de um velório? Por isso que eu falo, deve ser terrível. Graças a Deus, nunca passei por algo assim a nível pessoal. Mas a gente tem empatia e se coloca no lugar dos outros. Deve ser algo muito difícil. E na antiguidade ainda mais, porque não se tinha esse processo do luto, né? Bom, nem todos os suicidas são por rebelião, ou seja, por oposição. Na Bíblia diz que quem? Saul. Saul se suicidou por rebelião. Com o quê? Com uma espada. Judas é um suicida por rebelião. Ele não suportou as consequências do seu ato. Você olha outras pessoas também que se suicidaram por motivos políticos, financeiros, conjugais, emocionais. Existem N motivos. Mas 70% dessas pessoas que tiraram as suas próprias vidas foi por um motivo. Sabem qual? Depressão. 70% dos suicidas têm esse quadro depressivo. E o que é depressão? Aqui tem uma imagem de um homem chamado Phineas Gage. Alguém já ouviu falar sobre ele? Ele é um caso clássico da neurologia. Não tem como você estudar neurologia se você não conhecer e não estudar Phineas Gage. Phineas Gage, em 1848, com 25 anos, trabalhava numa construção de estrada de ferro. E ele pegou uma barra de ferro. Ele estava com uma barra e ele tinha que socar pólvora dentro de um buraco, porque eles iriam reparar ali a questão da construção ali das estradas. E no que ele estava socando, essa barra é uma barra comprida, é a que ele está na mão, ele esbarrou numa pedra e saiu uma faísca e, bum, explodiu. E no que houve a explosão, essa barra que estava na sua mão entrou aqui pelo queixo, saiu pelo olho e foi para o crânio. Olha lá a marca no crânio. O crânio do Phineas Gage, ele se encontra em exposição e em estudo até hoje. Isso aconteceu em 1848. Mas, Simone, por que você está contando essa história? Por quê? Porque ele, antes do acidente, ele era uma pessoa calma, tranquila, trabalhador. Ele era uma pessoa de princípios, um bom amigo, um bom funcionário. E depois desse trágico acidente, que ainda muitos questionaram como esse homem sobreviveu, logo ele foi encontrado andando pelas ruas e voltou para o seu antigo trabalho.
E no seu antigo trabalho, seus amigos falaram, esse não é o Gage. Não, não é ele. A gente não reconhece mais ele. Ele agora é irritadíssimo, brigão, chato, não tem mais essa amizade, esse respeito. Ele é como se virassem a chave dele. Ele era um e, de repente, passou-se a ser outro. E aí eu pergunto para vocês, como é que Deus irá julgar a vida desse homem? Antes do acidente, ele tinha um tipo de comportamento, um tipo de personalidade. Depois desse acidente, ele passou a ter um outro tipo de personalidade, um outro tipo de comportamento. E aí? Esse acidente causou uma lesão frontal nele. E essa parte do lobo frontal dele é responsável por essas emoções nossas, por esses comportamentos nossos. Então, isso foi diretamente atingido. E cabia-se 4 dedos dentro desse buraco dele. Então, imagina a grande perda que ele teve. Olha o buraco. Então, todas essas áreas, a nível emocional, comportamental, foram atingidas. É como se ele não tivesse mais. E o cérebro nosso, irmãos, o nosso cérebro é o nosso órgão da mente. E o nosso cérebro, ele também adoece. Por exemplo, quando você tem um problema no pâncreas, você vai até um médico e ele fala, olha, o seu pâncreas não está produzindo mais insulina. Então, a partir de agora, você vai precisar complementar isso. Muitos tomam injeção, medicamento, para complementar essa falta que o pâncreas tem na produção da insulina. Assim também acontece no nosso cérebro. O nosso cérebro possui neurônios. E esses neurônios possuem os neurotransmissores, que são responsáveis por esse estímulo-resposta, pelas nossas emoções. Estou feliz, estou triste, tenho vontade, não tenho vontade. Essa questão emocional nossa, são os responsáveis os neurotransmissores. Mas como o nosso cérebro ele adoece por N motivos, por traumas, enfim, por tantas outras situações, né? Então o nosso cérebro e os nossos neurotransmissores param de ser produzidos. E aí, Simone, o que a gente precisa fazer? Lá, quando o pâncreas parou de produzir, você não foi num especialista? Se você está com problema de visão, você não vai no oftalmo? E aí eu estou com um problema de ordem emocional. Aonde eu vou? No psiquiatra. E aí o psiquiatra irá passar alguns medicamentos para repor esses neurotransmissores. E aí, irmãos, a gente ainda ouve muito disso, pessoas condenando as pessoas que estão com depressão, de que ela tem pouca fé, que não está com Deus. Muitos aqui já viram, já ouviram, ou até mesmo já passaram por isso. Ah, isso é falta de fé. Mas fala isso quem nunca passou por um quadro depressivo, por uma depressão. Aí esses falam sobre isso. Porque, na verdade, o que é? É o contrário. Os neurotransmissores, eles não estão mais produzindo. E por isso, essa pessoa está doente. Então, eu preciso repor isso. E existem também, infelizmente, muitas pessoas que mascaram, né, os sintomas, como esse garoto, que a gente conheceu ele no comecinho aqui. O Mike. Ninguém percebia que ele estava doente,
que ele precisava de ajuda. Ele mascarava o quê? Os sintomas. Por isso, fique o alerta. Depressão é uma doença. Não é uma questão de falta de fé. Por favor, se você falou isso ou fala, nunca mais, pare de falar, nunca mais fala isso, nunca mais faça isso. E a depressão, como uma doença, ela precisa ser tratada. E tratada por quem? Pelo psiquiatra e psicólogo. Eu falo assim que o psiquiatra e o psicólogo, eles são que nem um casamento. Um casamento precisa do homem e da mulher, certo? Um do outro. E assim também precisa, para ter eficácia num tratamento, o psiquiatra e o psicólogo. O psiquiatra irá tratar com as questões medicamentosas. E o psicólogo com essa mudança comportamental, a forma de você pensar, a forma de você agir. Então, é muito importante essa parceria, essa união. E nesse mês, assim, se passou, né, mas fica aí, né, esse conceito do mês de setembro como um alerta. Mas o mês de setembro, não só nesse mês, mas como todos os dias, como todos os outros meses. Sabe aquela história que cão que late não morde? Não vale para os casos de suicídio. Se a pessoa falou que tem vontade de tirar a sua própria vida, isso já é um alerta. Por exemplo, eu vou comprar um terreninho, eu vou comprar não sei o que lá no cemitério. Gente, quem está pensando na vida, está pensando em comprar um terreninho lá no cemitério? O que você pensa em fazer? Quais são os seus sonhos? Ixi, não tenho sonho nenhum, não penso em nada. Opa, peraí. Será que essa pessoa está saudável ou ela está doente? Porque é normal nós, enquanto seres humanos, fazermos projeções. O que é? Pensamentos, planejamentos futuros. E se essa pessoa está nesse diálogo que ela não pensa e não se projeta em nada mais, que não seja o aqui, fica o alerta. E até mesmo, muitas vezes, um clamor de socorro. Talvez a pessoa está sinalizando assim, preciso de ajuda. Mas ela não chega e fala, ela demonstra pelo diálogo que ela tem com você. Simone, tudo bem, é isso, mas e aí, aonde eu busco ajuda? Em todas as cidades, né, nos municípios, existe uma rede de apoio. E essa rede de apoio, ela acontece de forma gratuita. Porque nós sabemos que ir a um psiquiatra, fazer terapia, é um investimento, não é algo barato. Por isso, existe a saúde pública, essa rede de apoio, que são o quê? Os CAPs. Os CAPs são o Centro de Atenção Psicossocial. E eles são portas abertas. Você pode chegar lá e falar, olha, preciso de uma ajuda. Existem também as unidades básicas de saúde, que são os postinhos que a gente conhece, né? Simone, mas lá no postinho do meu bairro não tem psicóloga. Mas eles vão saber te orientar em qual posto, em qual unidade de saúde você pode buscar essa ajuda. E também existe o Centro de Valorização da Vida, o CVV. Alguém aqui já ouviu falar sobre esse serviço CVV? Quem já ouviu falar? Só levanta a mão para que eu possa ter uma ideia. É uma pequena quantidade de pessoas que já ouviram falar. O CVV é o Centro de Valorização da Vida, que acontece por meio do telefone. O número é 188. Eles falam assim, CVV, porque tem uma analogia. CVV, como vai você? São pessoas que também já tentaram, em algum momento, se suicidarem,
profissionais, voluntários, treinados, capacitados para te atenderem de forma sigilosa, com ética, todos os dias da semana, 24 horas por dia. Esse serviço acontece. É gratuito, essa ligação é gratuita. Então, você também, eles atendem feriados, enfim, é 24 horas por dia. Então, assim, como vai você? Centro de Valorização da Vida, CVV. Mas e aí, como Deus trata? Eu vou ser bem sincera com vocês, eu não sei. Eu não sei como Deus trata essa situação do suicídio. Mas eu acredito num Deus de amor, num Deus de justiça. E se eu condenar todos os atos suicidas, porque fulano vai para o céu, porque cicrano não vai, eu estarei me colocando no lugar de Deus. Quando a gente julga alguém, a gente se coloca no lugar de Deus. E quem se colocou no lugar de Deus, que foi expulso do céu? Satanás. Então, nós não podemos julgar, nós não podemos condenar, nós não podemos, porque se nós estivermos agindo dessa forma, nós estaremos no lugar de Deus. E nós não somos Deus. Nós não podemos fazer isso. Na Bíblia, existe um caso de um suicida que estará no céu. Vocês sabiam? Quem é? Sansão. Vamos ler lá em Juízes 16, 28, 29 e 30. Para quem tiver dificuldade, Juízes fica lá no Antigo Testamento, depois de Deuteronômio, Deuteronômio, Josué. Então, Juízes 16, capítulo 16, versículo do 28 ao 30. Podemos? E Sansão orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor meu Deus, peço que lembres de mim. Por favor, dá-me força, só mais desta vez. Deixa que eu, de uma só vez, me vingue dos filisteus, por terem furado os meus olhos. Então agarrou as duas colunas do meio, que sustentavam o templo, com a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, jogou todo o seu peso contra elas e gritou: que eu morra com os filisteus. Em seguida, deu um empurrão com toda a sua força, e o templo caiu sobre os governadores e todas as outras pessoas. E assim, Sansão matou mais gente na sua morte do que durante a sua vida. Deus estava com Sansão? Sim, Deus permitiu. Deus lhe concedeu força. Por meio de Sansão, Deus trouxe a libertação de quem? Do povo de Israel, dos filisteus. E Sansão, ele se encontra onde? Na galeria dos heróis da fé. Se você quiser ler mais sobre a história de Sansão, você pode ler o livro de Hebreus, capítulo 11, que lá fala um pouco mais da história de vida de Sansão. E aí, eu gostaria de encerrar esse assunto com a seguinte passagem, que se encontra no livro de Tiago. Tiago, lá no Novo Testamento, no finalzinho, depois de Hebreus, Tiago 4, capítulo 4, versículo 11 e 12. Meus irmãos,
não falem mal um dos outros. Quem fala mal do seu irmão em Cristo ou julga, está falando mal da lei e julgando-a. Pois se você julga a lei, então já não é uma pessoa que obedece à lei, mas é alguém que a julga. Deus é o único que faz as leis e o único juiz. Só Ele pode salvar ou destruir. Quem você pensa que é para julgar os outros? E aí, com esse versículo, eu deixo vocês refletirem sobre esse assunto. E eu gostaria que a Angélica encerrasse, né, esse sermão dessa manhã com essa bela mensagem musical. Amém. A tempestade vai passar, tudo vai ser diferente. Não há mal que nunca se acabe, dor que dure pra sempre. Você não vai desistir, não vai se entregar. Deus vai agir e vai te ajudar. Se você lutar, a vitória vem. Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem. Não desista, acredita. Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. A tempestade vai passar, tudo vai ser diferente. Não há mal que nunca se acabe, dor que dure pra sempre. Você não vai desistir, não vai se entregar. Deus vai agir e vai te ajudar. Se você lutar, a vitória vem. Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem. Não desista, acredita. Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. E quando achar que está tudo perdido, que não vai conseguir vencer, Deus vai te levantar, você vai caminhar. Mas não desista, acredita. Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. Mas não desista, acredita. Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. Mas tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. Amém. Amém. Oremos. Santo e amado Deus que habita nas alturas dos céus, que o seu santo manto se faça presente aqui, que acolha cada um que nos ouve nesta manhã de sábado. E que se por algum motivo alguém esteja passando por isso, acolha a sua dor, que ele não desista, que ele tenha esperança em Cristo Jesus, que ele possa saber que ele não está sozinho, mas que ele tem a Ti, ó meu Deus. Fique conosco, acalme nossas emoções, acalente nossos corações, em nome de Jesus. Amém.